Proclame comigo: invoca-me e te responderei. Revelando-te grandes coisas, misteriosas, que ignoras. Agora vamos dizer a frase toda: invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Nós acolhemos, Senhor, essa palavra. Sim, essa palavra tua. És tu quem nos dizes, Senhor, estás nos repetindo desde esta manhã e nós acolhemos. Estamos te invocando, Senhor, na certeza que nos respondes, e nos respondes revelando-nos grandes coisas misteriosas que nós ignoramos. É Jeremias 33, 3. Eu quis que fosse colocado aqui no quadro, para completar a palestra anterior, longa, não é? Alguns símbolos que a nova era utiliza. Todavia, eu já quero fazer uma observação para vocês, o seguinte: aqui se trata de um rapto, de um roubo, de um vergonhoso roubo. Eles pegaram símbolos fortes e pegaram muitos símbolos nossos e usam para as finalidades deles. Outra coisa, além daqueles que usam esses símbolos, sabendo que foram os que criaram e são aqueles que vivem isso, claro, eles querem realmente a propaganda da nova era. Eles querem que, cada vez mais, não somente os símbolos deles sejam conhecidos, como a linguagem deles seja conhecida, como os termos deles sejam conhecidos, como também subtilmente as ideias deles sejam conhecidas, adotadas. Para quê? Para que então os modelos, os padrões de comportamento, os padrões éticos, os padrões morais que eles estão mudando, tudo isso venha no roldão. É um marketing fantástico, ousado, eu diria mesmo, diabolicamente tramado. Por isso, veja, há muita gente que usa desses símbolos só por modismo, porque vê, acha interessante, acha bonito, é um símbolo forte. Há instituições também que usam, coitados, acabam sendo inocentes úteis. Eu queria dizer a vocês, não vamos logo classificar de pertencente à nova era, não é? Pessoas e instituições que usam esses símbolos. Pelo contrário, é preciso conhecer as pessoas, é preciso conhecer as instituições. Nós não temos o direito de pichar ninguém, de rotular ninguém. Ah, fulano de tal é da nova era porque está usando isso. Muita gente não sabe de nada. É um símbolo interessante, é um símbolo bonito, usa como joia e tal. Agora, é claro, depois que nós sabemos, depois que nós entendemos, depois que nós realmente somos instruídos pelo Senhor, é evidente que nós não vamos usar. E até vamos ajudar as pessoas a que elas não usem. Mas não vamos começar a classificar pessoas e instituições por causa disto. Me entende? Inclusive porque o mais importante da nova era não são os símbolos são apenas símbolos. O mais importante é tudo aquilo que eu lhes disse hoje de manhã cedo, que são justamente os objetivos deles e as táticas deles para implantar todo o plano que está aí. Então, alguns, claro, não são todos os símbolos, mas estão alguns aí. O primeiro, o arco-íris, né? É um roubo, né? Porque o arco-íris está ainda no livro do Gênesis. É o sinal da aliança, da linda aliança entre Deus e os homens. Está na origem do cristianismo. Mas eles usam, é a manifestação da luz divina, com sua multicoloração, uma espécie de ponte, simbolizando a união entre a terra e o céu. Mas veja bem, mas que céu é esse? Entre os seres terrenos e os seres extraterrenos para uma nova era. Então é a ligação, é a ponte entre os seres terrenos e os seres extraterrenos. Tanto assim que o arco-íris deles não é o nosso arco-íris total. É um arco-íris tipo ponte.
A ligação entre os seres terrestres e os seres extraterrestres. E o pior, é a ligação entre este mundo e o Shambhala. Esta terra e o Shambhala. E o Shambhala o que é? É realmente o reino da luz, o reino de Lúcifer, o portador da luz. Para quê? Para que justamente as luzes, as revelações de Shambhala, do Shambhala, as revelações de Lúcifer cheguem até nós. Cheguem até nós diretamente ou cheguem até nós através dos extraterrestres. Só que o negócio de extraterrestres é tudo história, não é? Eu já falava hoje cedo, vamos repetir, é aquilo que a Bíblia chama os espíritos malignos nos ares. Nos ares. Não existem extraterrestres. Os tais extraterrestres que eles falam são todos espíritos malignos. Mas é um nome muito bonitinho, é até muito científico, né, esse negócio de extraterrestres. A borboleta, né, muito usada, significa, ela é justamente o símbolo do aquariano, que saiu das trevas. Então é a pessoa, é o aquariano, né, que saiu das trevas do casulo de peixes, para a dimensão nova, celestial de Aquários. Bonito, né? Ela saiu das trevas de peixes, da era de peixes. E agora ela desenvolveu, ela evoluiu para a dimensão celestial. Bonito, né? De Aquário. Pode significar o próprio movimento da nova era, tendo o mesmo sentido de libertação do casulo das trevas, da era de peixes, para a nova era, que é a era de Aquários. Então, é a libertação, é a própria era de Aquários que sai da era de peixes. Um terceiro símbolo muito usado, que vocês sabem, é o símbolo de Yin e Yang, né? As duas forças contrárias, né? O bem e o mal. Antigo símbolo oriental que representa o negativo e o positivo. Simboliza o equilíbrio das energias cósmicas divinas com seus dois polos opostos. Mas vejam bem, é uma coisa assim, claro, o desenho não está perfeito, né? Eu agradeço quem fez, e nem obrigaria que a pessoa fosse perfeita no desenho, mas o símbolo Yin e Yang, Yin e Yang, as duas partes são totalmente simétricas, né? E justamente nessa parte branca tem um pontinho preto, é que aqui não tinha como fazer preto, né? E na parte preta tem um pontinho branco, né? E o pior de tudo está aí, é que não existe nada totalmente bom e nem nada totalmente mal. Pelo contrário, tudo é a mistura do bem e do mal. Em tudo, em todas as coisas. É a mistura do bem e do mal. É assim porque é assim. E mais ainda, não existe um bem totalmente bem. Todo bem, como se fosse aqui o branco, tem também algo de bom, que seria o pretinho aqui dentro o ponto preto dentro desse branco. E também ao contrário, não existe nada totalmente mal, né? Porque dentro dele tem também um ponto claro, branco. Pois o mais terrível é justamente a distorção de toda a moral, de toda a ética. Porque já não existe nada absoluto, isto é bom, isto é mal. Não, quem falou que isso é mal? Quem falou que isso é mal? Para mim não é mal. Nesse momento não é mal. Deste jeito não é mal. E quem falou que isso aqui é bem? Por que isso aqui é bem? Não existe um bem absoluto. Percebe onde é que a coisa chega? E aí está justamente, é um símbolo, né? O Yin e o Yang, as duas, Yin e Yang, as duas forças opostas que se equilibram, o positivo, o negativo, o jogo de forças energéticas, tudo isso, mas atrás disso é uma coisa muito pior ainda, que é justamente o bem e o mal, e que todas as coisas são feitas de bem e de mal. E que afinal das contas tudo é assim. Não existe bem somente, não existe mal somente.
forças energéticas, tudo isso, mas atrás disso é uma coisa muito pior ainda, que é justamente o bem e o mal, e que todas as coisas são feitas de bem e de mal. E que afinal das contas tudo é assim. Não existe bem somente, não existe mal somente. Eu já falei para vocês, e isso aqui entra também, porque tudo vai do positivo e do negativo. Toda pessoa é masculino e feminino. Toda pessoa é masculino e feminino. Eles até dizem que Deus é masculino e feminino. Esse negócio de Deus Pai é muito machismo. Não, Deus é homem e é mulher. Deus é pai e é mãe ao mesmo tempo. Vai longe, né? Vai longe. Inclusive a pessoa evoluída, eu dizia hoje cedo, é a pessoa que desenvolve o seu masculino e também o seu feminino, mas também o seu masculino. É a pessoa que se expressa afetivamente no seu lado masculino e no seu lado feminino. É a pessoa que se expressa sexualmente no seu lado masculino e no seu lado feminino. E para onde é que a coisa vai? E uma vez que tudo é bom e mal ao mesmo tempo, não existe mal que seja mal, não existe bem que seja bem, vocês veem onde é que a coisa vai. O quarto símbolo, este aqui, né, é a fita entrelaçada, que simboliza a interdependência global, com a unificação de todos os setores. Quer dizer, tudo está interligado, tudo está interligado, todas as coisas estão interligadas. Há uma interdependência global de todas as coisas, né? Vocês percebem que já existem empresas que usam isso, né? Por exemplo, a Marilyn Ferguson usa esse símbolo, o Unibanco usa este símbolo. Eu não estou pichando, eu não estou dizendo que eles sejam da nova era. Eu não estou dizendo que eles sejam patrocinadores da nova era. Nós sabemos que há empresas que são patrocinadoras da nova era. Eu não estou dizendo. E nem quero que vocês digam. Nós precisaríamos saber para poder dizer uma coisa assim. Mas que já são símbolos muito usados, na verdade, é o marketing deles. Eles fazem questão que usem os símbolos deles, né? Essa interligação de todas as coisas, essa interdependência global de todas as coisas. Mas o interessante é isso. Onde vocês encontram isso aqui, ali tem um cheiro de nova era. Este símbolo é o símbolo de Urano, né? É o planeta que rege a era de Aquário. Então, para eles é importante. Segundo os astrólogos, não é segundo a astronomia, mas é segundo a astrologia, né? E simboliza a harmonia e o equilíbrio. Simboliza a harmonia e o equilíbrio. Até o fato de ter essa seta para baixo, então eles mostram que as energias vêm vindo todas para baixo, vem vindo para o homem, e que é isso justamente, não é o homem voltado para um Deus, uma divindade fora dele, pelo contrário, tudo converge para o homem, todas essas histórias, né? Plutão, aliás, Urano é o planeta que rege a era de Aquário. A pirâmide, eu nem preciso falar, né? Ela não somente ela é usada como símbolo, mas ela é largamente utilizada na nova era, e muita gente tola usa, e muita gente inocente e útil usa, mesmo na igreja, mesmo os padres religiosos usam a pirâmide, porque eles falam e refalam, né, na pirâmide como captadora de energia e como distribuidora e harmonizadora de energias. Só que nós temos que remontar lá atrás, né, assim como a Babilônia, né, o Egito foi a terra da magia, do ocultismo e tudo mais, né? E as pirâmides, o que elas foram? Claro, elas eram também local para enterrar os faraós. Mas justamente de acordo com os costumes deles, levaram para dentro das pirâmides todas as coisas dos rituais deles, da magia deles, do que eles faziam, tudo tem lá. É como um museu. É como um museu no qual eles colocaram age, né? New age, novo age, era, idade, conspiração aquariana, toda uma conspiração aquariana, era de Aquário, ou Aquarius, Aquário em português, Aquários é o termo mais clássico,
né? Nova ordem mundial, que eles estão conquistando, uma nova ordem internacional, que é a mesma coisa, né? Nova consciência, e como a gente tem ouvido falar sobre isso, né? Eles usam muito a expressão interdependência, fraternidade universal, família global, cidadão do mundo, para que significar este vasto, este amplo, né, que vai além do pequenininho, evolução, modernidade, progresso, tudo isso. Holístico, né, que quer dizer global, tudo se une, tudo converge, tudo forma um todo. Holos, no grego, é todo, holístico, muito usar a expressão holístico, né? Holística. Colônia global. Vocês ouvem muito falar em mãe terra, nave terra, mãe d'água, mãe Gaia, né? Gente, eles usam as coisas mais lindas que nós temos. A ecologia, por exemplo. É claro que temos que defender a natureza, é claro que a natureza é dom de Deus, que a natureza é justamente o jardim onde Deus nos colocou. Só que para eles tem todo um sentido diferente, inclusive de culto. Para eles, a mãe terra, né, Gaia, é uma deusa, é a deusa terra. E é adorada como deusa. E depois existem gnomos aqui na terra. Como é que é outro nome também? Duendes. Todas essas bobagens, tolices, né? No fundo, fábulas. Mas eles vão por aí tudo. E veja como esses nomes já são bem usados, né? E daí então, consciência ecológica, né? Outros termos que a gente usa, que vê usar muito, né? Mestres cósmicos. São esses mestres do cosmos. Mestres universais, né? Extraterrenos ou extraterrestres, né? Os ETs, espíritos cósmicos, usam muito essas expressões. Para designar Deus, eles usam eu maior, absoluto, a grande mente universal, né? A força. Para os líderes universais, né? Nós já falamos hoje cedo o termo avatar, né? O ungido, mas no sentido deles, não no nosso. O instrutor do mundo, né? Maitreya, ou Senhor Maitreya, né? Saint-Germain. Nós ouvimos muito a expressão magos e também bruxos, que até perde o mau sentido que havia antigamente, né? Os bruxos e tal. Bom, tudo isso. Eu queria pegar com vocês, primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Leiam comigo. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos aos espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Basta aí. Gente, nós estamos vivendo estes tempos. Eu vou repetir. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo, diz expressamente que nos tempos vindouros, quer dizer, nos tempos que hão de vir, e nós estamos já nesses tempos, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. E agora eu quero que vocês peguem comigo, já a segunda carta a Timóteo, também capítulo 4, logo na frente, versículo 1 e seguintes. Qual é a resposta a tudo isso? Qual é a resposta de Deus a tudo isso? Eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Veja bem, tudo que diz aqui. Eu te conjuro,
É Paulo falando a Timóteo e a nós, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu erro. A aparição, que será a vinda do Senhor, e por seu reino que vai ser implantado. E o que é que ele está conjurando? Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Gente, não passa disso. Você percebe que são fábulas mesmo. A gente fica até abismado de ver como é que o pessoal acredita nessas coisas todas. Mas apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério, consagra-te ao teu ministério. E você sabe que consagrar-se ao ministério é consagrar-se ao ministério. Consagra-te ao teu ministério, consagra-te ao teu ministério, porque os tempos que nós estamos vivendo são estes tempos. E veja a união entre 1 Timóteo 4:1 e 2 Timóteo 4 também, o versículo 1 e seguintes. Então, gente, qual é a vitória de Deus sobre essa situação? A vitória de Deus sobre essa situação é justamente a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, é aquilo que Paulo diz, prega a palavra, prega, versículo 2, prega a palavra, prega a palavra. Acho que você está me entendendo, não está? Prega a palavra, não são outras coisas, prega a palavra é que vai convencer, a palavra é que vai transformar. Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. E por quê? Porque virão tempos em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, já não suportarão a sã doutrina da salvação. Estamos vendo isto na igreja, estamos vendo isso entre os nossos irmãos, já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Gente, é doloroso isso? É. Mas também diante dessa situação dolorosa, nós devemos dizer, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, infelizmente, mas isso já está acontecendo. Nós quereríamos que não, mas não adianta tapar o sol com a peneira. E qual é o remédio? Versículo 5, leia comigo. Tu, porém, ser prudente em tudo, prudente em tudo. Tu, porém, ser prudente em tudo, prudente em tudo. Gato escaldado tem medo até de água fria, né? Tu, porém, ser prudente em tudo. Nós estamos numa época dificílima, é preciso prudência, prudência do Espírito. Nós não podemos ser afoitos, temos que estar firmados no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor, na palavra do Senhor, sem exceção, sem exceção, sem exceção, sem exceção. Tu, porém, ser prudente em tudo, continua, paciente nos sofrimentos. Já estamos sofrendo e vamos ter que sofrer mais ainda. Cumpre, continua, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério, consagra-te ao teu ministério. E quem é chamado à evangelização, consagra-te ao teu ministério, consagra-te ao teu ministério. E, gente, não é mais hora de brincadeira, por amor de você, por amor dos seus filhos, por amor da sua família, por amor dos seus entes queridos, e por amor dos irmãos. E veja bem, nós todos sabemos que é duro evangelizar na própria casa e entre os nossos. Mas eu tenho repetido sempre isso, quando a gente vai plantar, quando ele vai semear,
no quintal do vizinho, Deus provê alguém que venha semear e plantar no nosso quintal. O reino de Deus não se deixa vencer. O reino de Deus paga sempre e paga sempre bem. Depois da pregação da palavra, nesta forma, Deus está levantando hoje a renovação como a grande força para enfrentar o joio. Na verdade, Deus levanta o trigo, para o trigo ser oposição ao joio. Na verdade, e graças a Deus, o trigo veio antes, o trigo é de Deus. O que está aqui é joio. E gente, qual é o forte da renovação? O forte da renovação é o poder de Deus, o poder do Espírito, expresso, manifesto nos carismas do Espírito, nos dons do Espírito, e envolvendo tudo isso a oração. A oração. O remédio de Deus está aí. Eu digo a vocês, não há outro remédio. O remédio de Deus está aí. A provisão de Deus está aí. Para a situação que nós estamos vivendo, o remédio está aí. A provisão está aí. O poder de Deus, os dons do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo, e tudo isso envolvido na oração. E agora então, eu quero fazer uma ligação com a primeira palestra de hoje cedo. E veja bem, Moisés veio com o povo até pertinho da terra prometida. Foram lá os exploradores para ver a terra, e vocês sabem, voltaram depois de ver, trazendo frutos da terra, mas voltaram negativos, só falaram coisas negativas, assustaram o povo, amedrontaram o povo, e deu tudo aquilo que deu. E Deus ficou irritado. Moisés intercedeu pelo povo. Moisés se jogou no chão junto com Arão, pedindo a Deus que não acabasse com aquele povo. Embora a oferta de Deus fosse uma oferta atraente e lucrativa, Deus ia acabar com aquele povo e fazer de Moisés um povo novo, mais forte do que aquele. Moisés todavia pede clemência, misericórdia a Deus, e Deus então ouve a intercessão, a prece, o pedido de Moisés. Diz, tudo bem, então meia volta eu vou ver, essa geração vai acabar no deserto, eu vou entrar na terra prometida assim, com uma geração nova, com uma geração nova. Mas houve dois, que eram também exploradores, que foram junto com os outros, para ver a terra como era. E que não fizeram assim, pelo contrário, testemunharam e disseram, nós podemos chegar, nós podemos entrar, nós podemos vencer, porque Deus está conosco. E quando o povo começou a murmurar, e o povo começou a gritar e a chorar, e passou a noite inteira chorando, eles fizeram um trabalho contrário, tentando convencer o seu povo, que era possível entrar. E foram Josué e Calebe. E eu quero mostrar a vocês justamente uma coisa linda. Quem foi que entrou com o povo na terra prometida? Foi Josué. E quando Josué entrou na terra prometida, depois de passar o Rio Jordão, depois de caminhar um pouco na terra, eles logo encontraram o inimigo, o mesmo daquele tempo ainda, o mesmo, não era outro, de 40 anos atrás, era o mesmo. Eles se encontraram com a cidade enorme, soberba, avantajada, forte, de torres, de muralhas de Jericó. E os homens de Jericó estavam lá. E era intransponível, eles não conseguiam passar. E quem enfrentou foi Josué. Como é que Josué aprendeu a arte de guerrear? Como é que Josué aprendeu a arte de guerrear? Na prática. Na prática. Então eu vou voltar com vocês lá atrás. Êxodo 17. Livro do Êxodo, que é o segundo da Bíblia,
Então, moleza encontrar. Capítulo 17. A partir do versículo 8. Estamos no comecinho, no início da caminhada pelo deserto. Moisés havia caminhado com o povo, porque o capítulo 15 encerra justamente a passagem no Mar Vermelho, é o cântico de Moisés depois da passagem do Mar Vermelho. No capítulo 16 e o finalzinho do 15, começam a mostrar as dificuldades que eles tiveram. A água era salobra, depois eles não tinham comida, Deus deu maná, depois deu codornizes. Depois não tiveram água mesmo, e Deus deu água tirada da pedra. O povo estava sofrendo, era duro. E justamente quando o povo estava passando só por durezas, veio um inimigo. Versículo 8. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Interessante que aqui, na Bíblia todo, vai personalizar. Havia um povo chamado Amalecita. O povo Amalecita. Só que aqui a Bíblia personifica Amaleque. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué, e Moisés sabia que era um inimigo terrível, e o povo estava enfraquecido, o povo estava sem comida, o povo estava sem armas nenhuma, o povo estava andando há tantos dias, eles não tinham como enfrentar o inimigo, estavam carregando crianças, mulheres, as suas roupas, todos os seus pertences, caminhando, era uma caravana, como é que eles iam guerrear? E eles vieram cruéis sobre eles. O que é que Moisés fez? Moisés disse a Josué, escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu a Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam os braços de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Nessa ocasião, Josué foi guerrear. O trabalho duro, o trabalho, vamos chamar assim, corpo a corpo, o trabalho material de ir combater o inimigo, foi Josué que foi fazer. E veja bem, os melhores, os mais adestrados, Moisés conhecia as artes marciais do Egito. Moisés era Moisés. E Moisés pegou também com ele Arão e Hur, e os três foram para o alto do monte, os maiores, os principais, o chefão que era Moisés, o sacerdote, o sumo sacerdote que era Arão, Hur que estava junto com ele, esses três foram para o alto do monte. Para que, gente? Para orar, para interceder. Enquanto Moisés estava lá, de mãos levantadas, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, Josué lá embaixo vencia a Amaleque. Quando Moisés se cansava e não aguentava e baixava a mão e deixava de rezar, Amaleque vencia e o povo de Israel era vencido. Até que fazem aquilo, sentam Moisés numa pedra, um de cada lado segurando as mãos de Moisés, e Moisés vai orando até o sol se pôr. Veja, orou sem cessar. E porque orou sem cessar, Josué venceu, até desbaratar o inimigo. Você entendeu, não entendeu? Foi assim que Josué aprendeu a ser guerreiro. Claro, não foi a única vez. A partir daí, muitas e muitas vezes, ele era o companheiro direto de Moisés. Você se lembra que Moisés ia muitas vezes buscar Deus no alto do monte, e levava consigo Josué. Josué era o discípulo de Moisés.
Até que Moisés viu, mas Senhor, toda vez tem que ir ao alto do monte para me encontrar contigo, não dá. E Deus, tá bem, Moisés, eu posso falar contigo em qualquer lugar, faz uma tenda aí afastado no acampamento, que toda vez que você precisar me consultar, venha, eu vou te responder. E Moisés fez a tenda como Deus mandou fazer, o tabernáculo, né? A tenda. E Moisés ia para lá para consultar Deus, para saber como guiar aquele povo, qual era a orientação de Deus, a ordem de Deus, de como conduzir aquele povo, que não era fácil. E toda vez que Moisés ia, Josué ia junto também. E Josué ouvia Moisés orando ao Senhor, falando ao Senhor, perguntando ao Senhor, e o Senhor respondendo a Moisés. Moisés saía e ia executar as ordens de Deus, e Josué continuava lá. Isso está na Bíblia, ele continuava lá dentro, ainda. Foi assim que ele foi aprendendo. E quando Moisés morreu, e quando Deus deu a ordem a Josué de ele atravessar com o povo e entrar na terra prometida, Josué já estava preparado. Ele já era um guerreiro. Mas que guerreiro? Um guerreiro de oração. Um guerreiro de intercessão. Ele aprendeu isso na prática com seu mestre Moisés. Vamos para frente agora. Vamos lá então no livro de Josué. Depois do Deuteronômio, que é o 5º livro, vem o 6º livro, que é Josué. No primeiro capítulo de Josué fala então, Moisés morreu e Deus passa o comando a Josué, dá as ordens a ele. No capítulo 3, eles passam o rio Jordão e entram na terra. E no capítulo 5, versículo 13, Josué se encontra com o grande obstáculo. O mesmo obstáculo daquele tempo em que ele, Caleb e os outros exploradores encontraram a cidade de Jericó. Versículo 13, Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele: és dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não, venho como chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: que ordena o meu senhor ao teu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu: tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Se tratava de um anjo, né, que falava com Josué. Capítulo 6. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela, nem podia entrar. Era um obstáculo, eles não conseguiam passar para frente. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. A primeira promessa de Deus é essa: entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Guarda isso: entreguei-te Jericó. Ou melhor, gente, vamos falando já direto. Nós estamos hoje na mesma situação daquele povo. Nós estamos a 2 passos da terra prometida. Nós estamos a 2 passos de céus novos e uma terra nova. Estamos. Graças a Deus, estamos a 2 passos. Só que nós estamos vendo que o inimigo é terrível. Deu para assustar? Deu. E eu rogo a vocês, sejam como Josué e Caleb e não como todos os outros. Gente, não é hora de assustar o povo, de murmurar e dizer que é impossível, estamos numa enroscada e não tem como. Muito ao contrário, é hora de vivermos a situação de Josué e Caleb. Você está entendendo? A narração do que nós fizemos, e foi uma gotinha só, né? Foi só um videotape assim, mostrando, como é que chama quando antes do filme passa um trailer? Foi só um trailer do que é a coisa. E o trailer já deu para a gente balançar.
balançar. Mas a certeza é esta: o Senhor está conosco, nós podemos vencer, nós podemos vencer. E o que aconteceu? O povo murmurou, o povo se desesperou, tiveram que dar toda a volta, e agora de novo, agora com Josué. Josué instruído, Josué um guerreiro não somente de armas, mas muito mais um guerreiro de Deus, um guerreiro de oração. Ele está agora de fronte de Jericó. E o que é que o Senhor diz a ele? Entreguei-te, Jericó, seu rei e seus poderosos guerreiros, e seus valentes guerreiros. Gente, é a mesma coisa que o Senhor diz a nós: entreguei-te, Jericó. Cristãos, minha igreja, meus escolhidos, entreguei-te, Jericó, entreguei-te esse joio, seu rei, seu mestre, seu anticristo, seu joio e seus valentes guerreiros, porque eles têm valentes guerreiros no reino das trevas e neste mundo também. Mas entreguei-te, acredite nisso. Acredite nisso, entreguei-te, porque a vitória é de Jesus e a vitória é da sua igreja, a vitória é daqueles que creem no Senhor Jesus. Entreguei-te, Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros, entreguei-te. Nós sozinhos não, mas o Senhor é o vitorioso, o Senhor é o vitorioso. E o que eles deviam fazer? Acompanha comigo o versículo 3. Dai volta à cidade, vós todos os homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás 6 dias, durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. Ao 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte, e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de frente. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai a volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Eu não preciso ler tudo, mas eles fizeram isso o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia. Mas quem entende um pouco de guerra, mas que coisa mais incompreensível, né? Os guerreiros, em vez de guerrear, marchando, andando, numa procissão. Sacerdotes vestidos com as trombetas, tocando, e a arca da aliança, a volta em toda a cidade. Certamente o pessoal de Jericó só zombou deles. E é certo que os inimigos de Deus e nossos inimigos só se riem de nós. Mas, gente, o que é isto? E aí está o importante. O que é isto? A nossa vitória é a oração. A nossa vitória é a intercessão. Os sacerdotes na frente com suas trombetas, e o povo guerreiro marchando em torno da cidade. É a oração. E conosco a arca da aliança. O que era a arca da aliança? A arca da aliança era um baú, onde se levava dentro as tábuas da lei. Onde se levava dentro as tábuas da lei. Lá estava o sinal de Deus, o sinal da presença de Deus. Lá estava a ordem de Deus, lá estava o mandamento do Senhor, lá estava a orientação do Senhor, lá estava a lei que regia o seu povo, lá estava justamente a tábua da aliança, a arca da aliança entre Deus e o povo, e a tábua onde estava o documento das leis, mostrando a aliança entre Deus e o seu povo. Aquele era um povo de Deus, e Deus era o seu povo.
Gente, esta é a nossa arma. E aí que está. Eles foram primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e é preciso orar, 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 sem cessar. A essência da renovação é a oração. Tudo nasceu da oração, e tudo se dirige para a oração, e tudo acontece pela oração. Vocês sabem bem, os dons não são coisas nossas. Eu tenho o dom de fazer tal coisa e faço. Não. O que nós fazemos? Nós oramos, nós pedimos, nós intercedemos, nós suplicamos. E o poder de Deus acontece. E aí está a nossa vitória. O Senhor entregou-nos Jericó, o Senhor entregou-nos o seu rei e os seus valentes guerreiros. Entregou-nos. Mas onde está a nossa vitória? Agora nós vamos minar tudo isso. Nós vamos minar tudo isso na oração, na oração, na oração, na oração. E sabe por que querem impedir-nos de orar? O inimigo usa de tudo, usa inclusive até mesmo de irmãos nossos, de companheiros nossos de igreja, de padres, de párocos, né, que nos impedem de orar e que não querem que nós oremos e acham que nós somos fanáticos, somos rezadores e só sabemos rezar, e mil coisas, e mil coisas. Sabe por que todo esse empecilho? Porque o inimigo sabe onde está a força, onde está a força de Deus para desvencilhar o inimigo. E tenham a certeza, é na oração. E mais ainda, o Senhor deu a nós trombetas. E que são essas trombetas? Essa maneira nova de orar, em que não somos nós que oramos, é o Espírito Santo orando em nós. Gente, aí está a arma poderosa, a oração em línguas. E é por isso que o inimigo quer tapar a nossa boca. É por isso que existem tantas proibições e tanto desentendimento deste dom maravilhoso que é o dom de línguas. E é por isso que ele faz de tudo para nos tirar, mesmo a nós. Porque, claro, a oração em línguas não é uma oração da nossa cabeça, não é uma oração da nossa mente. Ainda mais nessa fase de tanta corrupção da mente humana. Nessa fase de tantos falsos profetas. O Senhor quis nos dar uma oração que não vem da mente humana, mas uma oração que vem do próprio Espírito, onde nós somos apenas, e graças a Deus, os instrumentos que proferem os sons, que produzem os sons, mas quem tange esta lira, quem tange esta harpa que somos nós, é o Espírito Santo. E aí está o lindo, Ele ora em nós. Ele ora de acordo com as necessidades. Gente, nesta guerra que nós estamos, nós não sabemos quais são as nossas necessidades. E não é apenas orar pela minha feridinha, ou pelo meu filho, ou pela minha filha, ou pela desobediência do mais novo, ou pela revolta do mais velho. Não, gente, é muito mais, é muito mais, é muito mais. Eu sei que você pode orar para isso. Mas o Senhor tem outros planos muito maiores. Há uma guerra por aí, uma guerra oculta, aí uma guerra subversiva, na qual nós estamos envolvidos por todos os lados. E veja, você está envolvido, a sua família está envolvida, os seus filhos estão envolvidos. É pior do que as drogas. É pior do que as drogas. Nós até há pouco tempo só tínhamos medo de espiritismo. Você está vendo pela descrição que o espiritismo ficou uma das coisas no meio de toda esta parafernália de um supermercado, de todo tipo de religião, de misticismo. E o Espírito sabe o que orar e como orar nesta guerra. E deixemos de ser tolos só com a nossa mente, só com os nossos propósitos. Eu vou rezar por tal coisa, e por amor de Deus reza por tal coisa. Não, deixa o Espírito orar em você. E claro, quando o Espírito ora em você, pelos propósitos de Deus, pelos propósitos que estão no coração de Deus, pelos propósitos de Jesus, o guerreiro, o grande guerreiro que vai vencer, quando você ora de acordo com os propósitos de Jesus, o vencedor, Ele também vai sanar e vai atingir os problemas que você tem, as situações que você tem. Mas deixe de ser tolo. Se você quer somente ficar regando a sua hortinha aqui do seu filho revoltado, da sua esposa que tem isso e aquilo, da doencinha que tal pessoa tem,
né? Você só fica regando uma hortinha. E não é isso, gente, ao contrário, é fazer com que a nossa oração chegue ao céu, chegue ao Senhor, chegue ao alto, e que a oração do Espírito venha, que nós oremos de acordo com o coração de Deus, os propósitos de Deus, de acordo com a mente de Jesus, o vitorioso, que tem o seu plano de vitória e tem toda a estratégia da vitória, e está agindo, está agindo. Jesus não está dormindo não, Jesus está agindo. Se o príncipe das trevas, se Lúcifer está a partir do Shambhala, fazendo o seu plano, realizando o seu plano, é claro, Jesus, do trono onde ele está com o seu Pai, ele está comandando, e a batalha está acontecendo, e o que vai dar força a essa batalha é a oração. Enquanto eles ficam canalizando, e mentalizando, e evocando espíritos cósmicos e tal, aí que está, a nossa força está no Espírito do Senhor. Deixemos de ser tolos, de ficar regando a hortinha das nossas coisas. Quando nós fizermos a oração subir ao céu, subir ao alto, a oração do Espírito que sobe até o coração de Deus, de acordo com os propósitos de Deus, então também as coisas, desculpe falar as coisinhas que nós passamos, os probleminhas que nós enfrentamos, o Senhor também os resolverá da forma e na hora que Ele quiser, mas a vitória mais importante vai acontecer. Está entendendo o porquê da oração em línguas? O porquê do cântico em línguas? E quando nós oramos e cantamos em línguas, eu já falei isso muitas vezes, ouça as outras palestras, os anjos cantam conosco, os anjos oram conosco, os anjos adoram conosco, os anjos intercedem conosco, e mais ainda, os anjos lutam conosco e a nosso favor. Os anjos lutam conosco e a nosso favor. Os anjos sabem onde está a trama. Os anjos sabem onde estão os combatentes infernais. Os anjos sabem onde estão justamente os súbditos e os guerreiros do príncipe das trevas. E os anjos vão lá para combatê-los. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós cristãos produzamos vamos chamar esse clima favorável, que é a oração, que é a intercessão, para que nesse oxigênio da oração, os anjos possam vir, e os anjos possam lutar, e eles que são anjos, que são espíritos, que vêm, que conhecem a trama, que conhecem todas as táticas, que os anjos vão lá e combatam. E eles combatem mesmo. E o lindo é o seguinte: quando nós oramos e cantamos em línguas, a batalha dos anjos contra os espíritos infernais acontece, e a vitória de Deus vai se fazendo. Você está entendendo? Aí estão as nossas trombetas. E nós temos que orar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, no sétimo dia, que é o dia do Senhor. Disse o Senhor, então no sétimo dia darão 7 voltas ao mesmo tempo. E na última eu vou dar a ordem, disse o Josué. E quando eu der a ordem, todos gritem. Eles fizeram isso. Está aí na Bíblia. E o que aconteceu? Versículo 20. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e logo que o povo ouviu o som da trombeta, levantou um grande clamor, a muralha desabou, a multidão subiu à cidade, cada um diante de si, tomaram a cidade e votaram-na ao interdito. Gente, a vitória é do Senhor e a vitória é nossa, mas a vitória está aí, em orar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, até chegar o dia do Senhor, até chegar o dia do Senhor. Não desanima, meu irmão, não desanima a renovação, não desanima a igreja, não desanima eleito do Senhor, não desanima. Até o sexto dia temos que orar, 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 mesmo sem ver resultados, porque a luta se passa no mundo sobrenatural, mas no sétimo dia, quando chegar o dia do Senhor, o dia anunciado, então daremos 7 voltas, e o Senhor dará a ordem, e nós gritaremos, e as trombetas troarão. Dia anunciado, então daremos 7 voltas, e o Senhor dará a ordem, e nós gritaremos, e as trombetas troarão, e a muralha vai desabar, porque o Senhor nos entregou Jericó, o Senhor nos entregou o seu rei, o rei do império das trevas, e nos entregou os seus valentes guerreiros, a nós os seus filhos, a nós os seus eleitos. Nós não podemos ser como aqueles 10 medrosos, nós temos que ser como Josué e como Calebe. A vitória é de Jesus e daqueles que, como Josué e Calebe, ousarem no Senhor e lutarem numa guerra de oração até o sétimo dia. Até o sétimo dia. Até o sétimo dia.
Até o sétimo dia. Você entendeu o que é a intercessão? Ela não é uma coisinha. Ela não é uma coisinha. Ela é a arma de guerra. Eu quero só finalizar com isso. E o que é a Arca da Aliança? Hoje para nós a Arca da Aliança é a Eucaristia. Porque assim como naquele baú estavam as tábuas da lei, o sinal da presença de Deus, gente, não é um sinal. Naquele pão, naquele vinho, está o Senhor, o vitorioso, por enquanto oculto, por enquanto ali, debaixo daquelas aparências, ele se faz humilde, ele como que desaparece. O inimigo não, o inimigo mostra o seu poder, o seu poderio, o seu marketing. Jesus não, está simples, humilde, ali escondido, mas um dia ele vencerá. E é na Eucaristia que nós estamos a cada dia proclamando a vitória do Senhor, esperando a vitória do Senhor. É lá que nós, os guerreiros do Senhor, os intercessores do Senhor, aqueles que estão dando a volta ao redor das muralhas durante os 6 dias até chegar ao 7º dia, quando nós veremos o Senhor face a face. Nós veremos o Senhor face a face. Até lá nós o vemos apenas ocultamente na Eucaristia, e é na Eucaristia que nós proclamamos a vitória do Senhor e recebemos a força para interceder e a força para vencer, porque o Senhor nos entregou Jericó, nos entregou o seu rei e os seus valentes guerreiros. E por isso, louvores e graças se deem a todo momento